Alô, gente de todo o meu Brasil, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, vai o meu abraço a você, meus irmãos. Os nomes são tantos, mas vai o meu abraço para o meu xará, lá daquela cidade maravilhosa, lá do Ceará, aonde eu lá estive, em 99 estive no Ceará, lá em Fortaleza. Vai meu abraço para você, Nilson Brandão. Vai o meu abraço para você de Guarulhos, meu irmão lá de Guarulhos, meu irmão Lira, lá de Guarulhos, meu irmão lá de Itajubá, meu irmão Antônio lá do Rio Grande do Sul, meu irmão lá do Pará, enfim, os meus irmãos, meu irmão Moacir, que sempre está me acompanhando. Meu irmão Moacir, aquele abraço a você, você que está sempre comigo, ligado comigo. Muito obrigado pelos seus, muitas vezes, me trazendo ânimo, pelo aquilo que você manda, retorna para mim. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado por todos vocês que estão me seguindo, que estão me acompanhando, que está ligado. Estamos juntos. Você diga aí, meu irmão Nilson, estamos juntos, estamos nessa. É isso aí. Eu fico muito feliz por isso. Isso é que não me deixa eu parar. Isso é que me faz continuar e me traz ânimo, porque cada mensagem que eu prego, ela tem um preço, ela me custa uma meditação. Eu tenho que trabalhar em cima dessa mensagem. Não é simplesmente, como diz um certo pastor uma vez, eu estou com 1.400 mensagens já toda escrita. Ele falou assim, daqui, ele chegou até a citar, até a volta de Cristo, eu não preciso me preocupar com a mensagem. Quando eu tenho que pregar, eu só vou lá no caderno, abro o caderno, já sei qual é a mensagem que eu vou. Não, meu irmão, eu sou diferente. Cada mensagem, ela não é tão grande, é entre 20 e poucos minutos, mas eu trabalho em cima dos textos, em cima da história, da passagem, daquilo que eu tenho para transmitir para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo e me acompanhando. E o título da mensagem que eu tenho neste momento é essa: um sonho que se tornou realidade. Porque nem todos os sonhos, é comum você ouvir alguém dizer: ah, eu sonhei que eu estava rico. Eu sei que eu estava rico, que eu tinha uma fazenda e tal e tal. Quando eu acordei, quando eu dei por conta, eu não tinha nada. Eu estava do jeito que estava antes. Eu sonhei que eu estava contando aquele monte de dinheiro. De repente não era mais dinheiro, era um monte de lixo. Outro diz, eu sonhei que eu estava voando, lá nas alturas, por cima das nuvens. Dali a pouco eu já estava numa lama, caído numa lama. Outro diz, eu sonhei que eu estava casando com uma moça tão linda, tão bonita. Dali a pouco você estava... Essa moça já não era mais uma moça, era uma cabrita. Aí você diga, mas o que é sonho? O que é isso, irmão Nilson? Isso é uma descarga mental. Isso é coisa da mente. Mas há sonhos que se tornam realidade. Há sonhos que pessoas sonharam. Eu poderia dizer aqui, mas eu quero entrar dentro da Bíblia e falar um pouco dentro dessa Bíblia sobre sonhos que se tornaram realidade. E quero falar também sobre a revelação. Quero falar sobre revelação e quero falar também sobre visão. É disso que eu quero falar nesse momento. E o que eu inicio com Jacó.
Jacó, quando saiu da presença de seus pais, porque ele tinha traído seu irmão por intermédio daquele guisado, enquanto seu pai disse para o seu irmão Esaú: vai, busca uma caça e faz um assado, um guisado, isso é um assado, prepare e traga para que eu coma e te abençoo. E Jacó, a mãe escutou, falou para Jacó, Jacó correu no rebanho, vocês já conhecem essa história. E o pai de Jacó o abençoou. E Esaú, quando chegou, Jacó já estava com a benção. Jacó precisou fugir. E ele fugiu para não ser morto pelo seu irmão. E Jacó viajou. Sua mãe disse: vai para a casa dos meus parentes, do meu irmão Labão. E ele saiu, viajou o dia todo. Quando já pelo escurecer, ele parou para descansar, para dormir, colocou uma pedra como travesseiro. Assim que ele deitou, pegou no sono, ele teve um sonho. Ele viu uma escada que saía da terra e tocava ao céu. Anjos de Deus descia e subia por essa escada. E aí Deus apareceu e disse: eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão e Deus de Isaque. Essa terra em que tu está deitada, eu te darei a você, os seus descendentes. Ele será inumeroso, será como a areia da praia do mar. Toda essa terra darei para ti, diz o Senhor Deus. E isso se cumpriu. Mais ou menos baseado 580, 590 anos depois se cumpriu. Que quando o povo saiu do Egito, eles tomaram posse daquela terra, terra de Canaã. Bem, e Jacó, quando acordou, ele diz: Deus estava aqui, eu não sabia. Derramou azeite sobre aquela pedra e ficou muito feliz, muito contente. Isso foi um sonho, mas esse sonho se tornou realidade mais tarde. Podemos ver um outro sonho, que José, ele teve um sonho, e o sonho de José se tornou também realidade. José estava trabalhando, cortando trigo, colhendo trigo. Trigal é como uma lavoura de arroz. Tem os cachos, dá lá os pés de trigo com aqueles cachos e tal, e é cortado e é batido numa banca e tal, como arroz. E José estava trabalhando ali, quando o fecho de José se levantou, e os 11 fechos, a volta dele se prostou-se diante dele. Ele contou isso aos seus irmãos ficaram indignados por causa disso. Mais tarde ele teve um outro sonho, que ele sonhou, que ele viu ali o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E ele, contando esse sonho ao seu pai veio e falou assim: que sonho é esse? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Você vai ser rei sobre nós? O pai não gostou, e muito menos os seus irmãos. Ficaram zangados, mas se cumpriu o sonho de José. Como vocês sabem que o sonho de José se realizou, porque o sonho de José não era um sonho qualquer, mas era Deus que estava agindo daquela forma. Podemos ver, agora vamos para a visão. Podemos ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tanta gente dentro das denominações por muitos e muitos anos. Essas coisas não são esclarecidas. Eles não explicam isso em escola dominical, pastor, ninguém explica. É sempre, a rotina é sempre a mesma.
é sempre o mesmo arroz e feijão. Não passa disso. A pessoa fica dezenas e dezenas de anos e não sabe nada. Tudo está registrado dentro deste livro. Nós podemos agora entrar na parte, como eu disse, da visão, que é uma visão, e o que é uma revelação. Podemos olhar para o capítulo 6 de 2 Reis. O rei queria, ali o rei queria atacar o povo de Israel. O rei da Síria, ele queria atacar o povo de Israel. E todas as vezes que ele armava cilada para pegar o povo, Eliseu via, Deus mostrava para Eliseu. E Eliseu ia até o rei de Israel e falava: cuidado, rei, não passe por aquele caminho, porque lá tem uma emboscada. E assim acontecia todas as vezes que o rei da Síria tentava invadir, tentava bloquear, tentava ficar os esconderijos. Ele era avisado por Eliseu. E o rei ficou indignado e perguntou um dia aos seus comandantes: tem algum traidor no nosso meio? Porque todas as vezes que eu envio as nossas tropas, para pegar o povo de Israel, e eles não passam por lá, eles desviam desse caminho. Então alguém diz: rei, majestade, lá existe um homem chamado Eliseu. É um profeta. Esse homem sabe tudo. Até o que o Senhor conversa com a sua esposa dentro do quarto, ele sabe. Ah, é? Então vai buscar este homem. Esse homem precisa ser preso. Então Geás era o ajudante de Eliseu. Quando Geás, eles vieram, os soldados vieram à noite, carros, cavaleiros, e cercaram Samaria. Quando eles acordaram, principalmente Geás, ele viu aquele grande exército que tinha cercado a cidade. Ele chegou e disse para: meu senhor, estamos perdidos, nós estamos cercados. Eliseu nem se preocupou. Naquele momento ele teve uma visão. Deus mostrou um grande exército celestial, muito maior do que aquele que cercava toda aquela região ali. Ele diz: maior é o que está conosco. Mas Eliseu, Geás ficou preocupado. Ele disse: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos espiritual dele e ele também viu, e ele ficou contente, maravilhado, porque ele sabia que Deus estava com ele. E Eliseu fez uma oração. E ele saiu para o lado de fora e perguntou: quem vocês estão procurando? Quem você está procurando não está aqui, ele não mora aqui. Ah, não, eu vou levar vocês até onde esse homem está, me acompanha. Aqueles homens não reconheceram Eliseu, porque Deus tinha trazido sobre aquele soldado, aquele exército, como um tipo de cegueira. Eliseu conduziu eles até ao rei ali de Israel e entregou nas mãos. Quando ali eles chegaram, o exército da Síria estava no meio dos seus inimigos. Aí ele diz: agora, Senhor, abre os olhos desses guardas, desse soldado. E eles viram que ele estava cercado pelo exército de Israel. Outra vez, Eliseu tendo essa visão. Mas podemos ver que quando aquela passagem, que eu não preciso ler mais, está lá no capítulo 4 de 2 Reis, onde a Sunamita teve um filho, e o filho dela morreu, e ela colocou aquela criança na cama de Eliseu, que Eliseu tinha um quarto junto à estrada. Ela colocou aquela criança ali na cama, no quarto de Eliseu, e ela foi ao encontro do profeta.
Assim que ela vinha, ele olhou e conheceu Geaz, aquela que vem vindo é sunamita. Vai ao encontro dela. Pergunta se vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Sim, vai tudo bem. Vai tudo bem com seu marido? Vai bem. Vai bem com seu filho? Vai bem. Eliseu não teve nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de visão. Eliseu, naquele momento, não tinha recebido de Deus nada. Aquela mulher chegou e prostrou aos pés de Eliseu e disse: pedi ao meu senhor algum filho? Eu não disse que eu já estava conformada? Você pode pegar no capítulo 4 de 2 Reis, ali, desde o versículo 8, versículo 9 em diante, você vai conhecer essa história. E aí, naquele momento, ela disse: meu filho está morto, está na sua cama lá no seu quarto. Aí que Eliseu, mas até naquele momento Eliseu não foi esclarecido nada da parte de Deus. Podemos olhar para Samuel, lá no capítulo 9 de 1 Samuel, nós encontramos uma passagem em que Samuel era um vidente, porque a palavra profeta significa vidente, o profeta veio, porque por isso que hoje nós vemos aí esses movimentos chamados de igreja, eu sou profeta, eu sou profeta. Profeta é aquele que vê. Profeta não é aquele que fala, é aquele que vê, ele está vendo. Como um filme, como uma tela de televisão. Ele está vendo tudo que vai acontecer, que está acontecendo hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Deus mostra ao profeta. Por isso que no capítulo 9, versículo 9 de 1 Samuel, está dizendo que vidente, o profeta, quando havia um profeta, era conhecido como vidente. Então, Saul estava à procura de uma jumenta do seu pai. 3 dias ele procurou essa jumenta. E não achando essa jumenta, ele com seu companheiro, um dos seus servos do seu pai, eles disseram: nós não achamos a jumenta e a nossa comida acabou. Meu pai deve estar preocupado agora não com a jumenta, mas sim conosco. Vamos voltar. E o moço que estava com Saul diz assim: aqui tem um profeta, um vidente de Deus, vamos até ele. E eles foram até o profeta. E chegando, antes de chegar o profeta, Deus revelou. Agora vocês veem, Deus revelou. Agora entra a parte da revelação. Está cheio aí de gente, Deus revelou para o pastor, Deus revelou para a irmã, Deus revelou. Revelou o quê? Esse negócio de revelação, visão, essas coisas, foi para aquele tempo, meu irmão. Isso é água passada. Deus usava os seus profetas, os homens que Deus levantava. O Espírito de Deus vinha sobre eles e eles viam, eles recebiam diretamente de Deus. Não é carne, hoje é tudo carne, tudo carnalidade que nós estamos vendo aí no meio desses movimentos chamados igreja. Bem, e Deus disse: vai vir um homem, vai vir um jovem, alto, um jovem de boa aparência, bonito, a sua presença, e você vai ungir. Deus revelou a ele que vinha um jovem ter com ele e mostrou como era esse jovem. Esse você vai ungir como rei de Israel. E assim que o jovem chegou, eu estou abreviando um pouco para não. E assim que o jovem chegou, Samuel recebeu e ungiu ele como rei sobre Israel. E disse: agora vá. Pelo caminho você vai até encontrar um local onde estão os profetas. Você vai encontrar um homem com 2 cabritos. Você vai encontrar 3 homens, um trazendo 2 cabritos, outro com 1 cesto de pão sobre a cabeça e outro com um vaso de mel sobre a sua cabeça. E você pergunta e eles vão te indicar aonde você deve ir. Então, meu irmão, Deus mostrou para Samuel. E Saul saiu e, de fato, aconteceu tudo que Samuel tinha dito, aconteceu com ele.
Então isso é visão e revelação. Visão, falando ainda de visão, nós vemos que Deus usou muito o profeta Ezequiel em visão. Deus usou muito o profeta Daniel em visão. Eles viram Jerusalém sendo destruído, eles viram toda a ruína, tudo que viria sobre Jerusalém. Nós vemos a visão do João, da ilha de Pátimo. Nós vimos ali que João estava preso na ilha de Pátimo, ele ficou ali durante toda a sua vida. E o que ele viu foi apenas visão. Tudo que ele viu, ali dragão, ele viu anjo, tudo que ele viu era a mesma visão de Daniel e a mesma visão que Ezequiel tinha profetizado. Visão, olhando também para Pedro. Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, Pedro sobe no terraço, na laje de uma casa para orar. E Pedro começa a orar por volta de meio-dia. Pedro teve fome. Naquele momento desce um lençol do céu, cheio de todo tipo de animal, de ave, quadrúpede. E Pedro olhou e repudiou tudo aquilo, não como coisa imunda. Novamente, aquele lençol se recolheu. Logo ele voltou na terceira vez. Pedro disse: eu não como coisa imunda, jamais coloquei na minha boca coisa imunda. Uma voz foi dita do céu: não diga imundo aquilo que eu fiz e santifiquei. O que quis dizer? O que estava dizendo aquela visão? Que Pedro repudiava, por ser judeu, todos aqueles que não fossem circuncidados. Ainda que fosse judeu, mas se ele não fosse circuncidado, não fizesse parte ali do templo. Gentil era discriminado. E ali, Deus, por intermédio de um anjo, manda chamar Pedro. Aparece a Cornélio. Cornélio estava orando por volta de 3 horas da tarde, quando o anjo apareceu e diz: vai em Jope, procura por um tal de Pedro e chama ele para que venha. Então, naquele momento que ele viu essa visão, pela terceira vez a visão, esse lençol se recolheu ao céu. E Pedro, alguém disse: Pedro, Simão, tem alguém à sua procura. Então aqueles homens vieram à procura de Pedro. E Pedro foi até Cornélio, que era gentil. E quando ele chegou lá, ele viu o mover do Espírito Santo que desceu sobre aquele gentil. Diz: quem sou eu? Para agora recusar, repudiar o que Deus está fazendo. Por isso diz Isaías 43:13, querendo eu operar, quem impedirá, diz o Senhor. Então, voltando, meu irmão, a visão. Paulo, o apóstolo Paulo, ele não teve visão, ele teve revelação. Nós olhamos para Paulo, o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. E lá ele foi revelado tudo que ele deveria fazer para o mundo gentil. Lá é por isso que ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 12, eu não aprendi nem recebi de homem algum. Tudo procedeu diretamente de Deus. Então o apóstolo Paulo teve essa revelação. Ele não foi sonho nem visão, mas sim revelação. Olhamos para Simeão. Simeão era um ancião velho e ele estava no templo, todos os dias estava no templo. Mas Deus, isso está no capítulo 2 de Lucas, e versículo 26. O Espírito Santo tinha dito a Simeão que ele não morreria. Ele teve essa revelação. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Salvador do mundo.
Aos 8 dias de nascido, foi trazido. Os pais trouxeram o menino para ser apresentado conforme o costume da lei. Quando ele tomou nos braços, ele disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Nós olhamos também para Jesus quando estava perante a mulher do poço de Jacó, capítulo 4 de João. Vai chamar o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: tu tivesse 5, e esse que tu tem também não é teu marido. E ela disse: vejo que tu és profeta. Porque ali foi revelado a ele que aquela mulher teve 5 e o que ela estava também não era o seu marido. Então, meu irmão, sonho, visão e revelação, isso está aqui dentro. Não é o que hoje nós vemos dentro. Aquele pastor lá revela, aquela irmã lá revela. Aquele pastor faz isso. Aquela irmã é uma bênção, ela tem visão, ela entra da igreja, ela vê anjo andando, ela já viu o céu aberto, ela já viu... Não, pare com essas coisas. Isso são tudo cartomante. Não existe nada disso. O meu pai, só para terminar, o meu pai, eu ainda era garoto, eu mais o meu irmão, nós compramos um livro para olhar sorte. Mas nós não nos interessamos por aquele livro, não. A gente deu uma olhadinha, largou para lá, mas meu pai pegou este livro e aprofundou neste livro. Não demorou muito tempo, meu pai pegava a mão das pessoas e lia, por esse risco da mão. Eu dizia: pai, mas como é isso? Ele falou assim: aparece escrito. Os riscos, tudo que vai acontecer com a pessoa, eu estou vendo tudo na vida da pessoa. O que passou, o que vai passar e tal. Então, a minha casa era cheia, principalmente de moça, mulheres, pessoas bem de vida, procuravam meu pai. E o que meu pai era? Então, meu irmão, não fica pensando que essa mulher é uma mulher de Deus, nem esse homem é homem de Deus, porque isso eu já vi isso em circo. Você vê ciganos por aí, olhando sorte aí e vendo e mostrando a vida da pessoa. Então não caia nessa. Mas dentro dessa Bíblia eu te mostrei sonho, visão e revelação. Porque dentro dessa sinagoga eles não te ensinam, mas eu, com todo prazer, estou mostrando que é sonho, visão e revelação. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todos. E até a próxima. Eu estarei junto com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil. Goodbye, goodbye, goodbye. Tá, tchau.